E aí, beleza? E se você tivesse a chance de ganhar US$ 1 milhão, ou seja, 5 milhões de reais, para simplesmente apertar um botão? Porém, caso você aperte esse botão, uma pessoa aleatória que você não conhece vai morrer. E aí, você apertaria? Bom, essa é a história do filme A Caixa de 2009. Sem mais enrolações, bora lá! Em 1976, um paciente de um projeto da NASA é ressuscitado e após isso ele construiu um dispositivo misterioso e o entrega em residências particulares. Agora, 5 meses depois, vemos Norma e seu marido Arthur sendo acordados pela campainha. Simplesmente alguém teve a audácia de tocar a campainha às 5h44 da manhã. Se fosse eu, nem levantar para atender eu ia. E o pior é que quando a mulher vai atender a porta, quem quer que tenha tocado a campainha deixou uma encomenda e simplesmente meteu o pé. Enquanto toma um café da manhã com seu filho Walter, o casal resolve abrir o pacote e percebe uma caixa com um botão, onde a tampa só pode ser aberta por uma chave. Em seguida, encontram um envelope dizendo que o Sr. Stewart vai encontrá-los às 5 da tarde. Traduzindo, o cara acordou geral 5h44 da manhã de sacanagem, só para avisar que vai encontrar eles de tarde. Achando ser uma brincadeira do casamento da irmã da Norma, a família ignora a caixa e segue sua rotina como sempre. Norma é professora e ensina na mesma escola em que seu filho estuda. E já na aula, um aluno percebe que ela sempre anda mancando e a pergunta o porquê. E simplesmente, do nada, ele pede para ver o pé da professora. Mano, olha a cara de maluco desse moleque. Desconfortável, Norma mostra pra turma inteira que seu pé direito só tem o dedo mindinho. Mais tarde, ela é avisada pelo diretor que eles não terão mais o desconto da mensalidade do filho dela. E em seguida, o nariz do diretor dá uma leve sangradinha. Ao término de seu turno, a mulher fica preocupada, pois sua família passa por dificuldades financeiras. E já em casa, Norma finalmente recebe a visita do Sr. Stewart, que tem essa cara aqui. Ao entrar, o sem bochecha fala que vai lhe explicar para que serve a caixa. Então, lhe dá a chave que abre a tampa do dispositivo. E fala que se ela apertar o botão, duas coisas vão acontecer. A primeira é que em algum lugar do mundo, alguém que ela não conhece vai morrer. E a segunda é que ela vai ganhar US$ 1 milhão. Tá porra, menor! Para provar que tudo isso é real, o coroa lhe dá uma nota de US$ 100 e conta que ele não pode falar quem está por trás disso. E que a Norma não pode avisar a ninguém sobre essa proposta, somente o seu marido. E em 24 horas, ele voltará para buscar a caixa. E caso ela não aperte, ele irá reprogramar e entregar para outra pessoa. Na real, se eu fosse ela, eu teria perguntado 3 coisas. A primeira é se eu seria preso por isso. A segunda é se eu poderia ser a próxima vítima da família que ele levasse essa caixa para apertar o botão. Até porque não adianta nada eu ganhar US$ 1 milhão e morrer em seguida, né? E a terceira, e a mais importante de todas, eu ia perguntar como a cara dele ficou assim. Foi mal, mas eu ia ficar curioso. Enquanto tudo isso rolava, Arthur, que trabalhava para a NASA, assiste uma coletiva de imprensa sobre as descobertas de uma espaçonave que foi a Marte. Espaçonave essa que ele mesmo projetou a câmera. E simplesmente o cara trabalha para a NASA e tá passando dificuldades financeiras. Ele só pode estar jogando na Blaze, porque não é possível que um funcionário da NASA só ganhe um salário mínimo. No laboratório, Arthur aproveita as horas vagas para criar uma prótese para o pé de sua esposa, que se machucou quando tinha 17 anos após o médico esquecer o pé dela numa máquina de raio-x. E por isso, os dedos dela foram amputados por conta da radiação. Seguidamente, seu chefe aparece e lhe entrega uma carta com os resultados de sua candidatura para se tornar astronauta. Só que ele infelizmente foi rejeitado, pois não passou no exame psicológico, o que deixa geral sem entender nada. Ao chegar em casa, ele avisa que foi reprovado no teste e Norma conta sobre a proposta do cara queimada. Prontos para ir ao teatro, eles deixam Walter com a babá chamada Dana. No teatro, o casal não para de pensar na proposta, e sem perceberem, eles são observados por alguém do alto. Já em casa, eles começam a xeretar a caixa, até que Arthur consegue abrir a tampa de baixo, e para surpresa de todos, ele descobre que não tem nada lá dentro. Com isso, eles se perguntam como o cara queimado ia saber se eles apertaram ou não o botão. Na manhã seguinte, Jeffrey, um dos colegas de trabalho de Arthur, recebe uma ligação da esposa, que dizia ter visto uma mulher ser sequestrada no mercado. Jeffrey, então, pede para ela ir para casa e trancar todas as portas. Porém, do alto, vemos que ele também era observado por alguém. Em casa, Arthur diz que testou no trabalho a nota de US$ 100 e descobriu que ela é verdadeira. E então, depois de exatos 32 minutos de filme, a Norma mete o foda-se e aperta o botão. E eu fiquei me perguntando, será que se apertar de novo ela ganha mais US$ 1 milhão? Contudo, vemos que em outro lugar, policiais chegam numa casa onde os vizinhos ligaram denunciando um tiro e acabam encontrando uma mulher morta e uma menina trancada no banheiro. Passado 24 horas desde a proposta, o cara queimado aparece e entrega a mala com o dinheiro ao casal. E em seguida, pega a caixa e avisa que vai reprogramar o aparelho para dar para outra família que eles não conhecem.
Assustado com aquilo, Arthur até tenta devolver o dinheiro, só que o cara queimada se recusa e vai embora. Então, Arthur acaba anotando a placa do carro. Na delegacia, vemos que o pai da Norma é policial e trabalha no caso da mulher que morreu. E foi descoberto que ela era a esposa do Jeffrey, e Jeffrey está desaparecido após testemunhas terem visto ele correndo da casa após o tiro. À noite, enquanto se arrumavam para um ensaio de casamento da irmã da Norma, Arthur presenteia a esposa com uma prótese que ele estava trabalhando, o que faz que ela ande sem dor e pare de mancar. No ensaio, os pais da Norma resolvem sortear presentes de final de ano para os convidados, e Arthur foi o primeiro sorteado. Ao escolher um dos presentes, ele fica indeciso, porém percebe o aluno maluco da Norma fazendo o sinal de paz. Ou seja, escolhe logo o presente de número 2. Entretanto, ele pega a caixa mais simples da mesa, a que era óbvia de que alguém deixou ali para ele pegar. Ao abri-la, ele encontra uma foto antiga do cara queimada, quando ele ainda não tinha cara queimada. Minutos depois, aproveitando que seu sogro é policial, Arthur pede para ele rastrear a placa do carro, para ele poder saber quem é o cara queimada. Contudo, durante a festa, Arthur percebe que um dos garçons fica olhando a todo instante para ele. Ao perguntar a uma amiga de sua esposa, ela fala que esse garoto é um dos alunos da Norma e que ele a humilhou em frente à turma toda. Enquanto isso, a Norma é avisada por um garçom com o nariz sangrando que ela tem uma ligação a receber. E assim que ela atende o telefone, ela percebe que é o cara queimada, que avisa que ele já sabe que seu marido está o investigando. Nesse momento, Norma ouve um barulho e percebe que lá fora Arthur está brigando com o garoto. Com isso, Norma o chama e eles vão embora. E vemos que até mesmo na hora de ir embora, o maluco aparece fazendo sinal de paz. Em casa, Dana, a babá que cuidava de Walter, percebe que tem alguém observando eles pela janela, e por isso eles vão pro porão. E lá, o garoto conta pra ela sobre a câmera que o pai criou pra NASA. Com isso, um tempo se passa e os pais de Walter chegam em casa, e como está tarde, Arthur resolve levar Dana pra casa. Entretanto, a moça fala que mora num hotel, o que é bem estranho. E aqui já dá pra perceber que eles nem conhecem a mulher direito. Sério, quem deixa o filho com uma pessoa que você nem sabe quem é ou aonde mora? Nisso, a Dana começa a falar coisas estranhas que indiretamente têm ligação com o botão que eles apertaram. E em seguida, pra variar, o nariz dela começa a sangrar. E mano, não é possível que esses protagonistas estão achando super de boas todo mundo do filme ter sangramento nasal. Pela Dana ter desmaiado, Arthur encontra na sua bolsa uma identidade que diz que seu nome verdadeiro é Sarah. Então, a moça acorda e fala pra ele sair de lá, pois não é seguro. Assim que a moça entra no hotel, todos os hóspedes começam a encarar de forma estranha. E aqui, eu cheguei à conclusão de que ou ela é famosa, ou esse filme é de aliens. Até porque o cara criou uma câmera para um foguete que pousou em Marte, né? Nisso, vemos que ao entrar em seu quarto, a jovem tem informações em um quadro sobre Arthur e sua família. E o casal percebe que o cara queimada tem funcionários em todos os lugares. Sem sono, Arthur percebe que a foto que ele ganhou no jantar é a mesma que tem em um dos seus quadros da primeira missão da NASA. Ou seja, o cara queimada trabalhou na primeira missão para Marte. Traduzindo, aliens. Na manhã seguinte, o cara queimada liga para Norma e avisa sobre as consequências de suas investigações sobre ele. Entretanto, ela quer encontrá-lo pessoalmente, mas ele fala que já está ali no quintal dela a observando. E olha a cara desse maluco! Nisso, o cara queimada desliga o telefone e nos é mostrado que ele está em um escritório da NASA. E em outra sala, os chefes do Arthur são avisados que eles teriam que ceder mais lugares para a NASA para ser superiores, igual ao lugar que o cara queimada estava. E que isso ia envolver alguns funcionários e que eles não têm autorização para saber o porquê. Ao visitar o pai de sua esposa na delegacia para saber sobre a placa, Arthur descobre que o carro pertence à NASA. E assim que ele olha para os relatórios, ele vê as fotos da esposa de Jeffrey e ele percebe que ela morreu na mesma hora em que sua mulher apertou o botão. Então, sem dizer o porquê, ele pede para o sogro levá-lo até a cena do crime. Agora, na casa de Jeffrey, sem ninguém perceber, Arthur acaba encontrando uma pista, e essa pista o leva até uma biblioteca. Enquanto isso, Norma, no mercado com a sua mãe, é abordada por uma mulher, que diz que a NASA está deixando ele fazer isso, e que os alvos são casais com menos de 40 anos e com um filho. E por fim, lhe entrega uma pista e diz para ela ir até uma biblioteca. Agora, o casal está no mesmo lugar, só que eles não sabem disso. Arthur acha um livro sobre um funcionário da NASA que foi atingido por um raio. Entretanto, ao tentar sair de lá, percebe que está sendo seguido. Porém, acaba ficando encurralado, e uma mulher, que é a esposa do cara queimada, aparece. E lhe passa um teste, onde ele deve escolher um entre 3 caminhos, e caso ele erre, ele vai parar na danação eterna. Então, do nada, a mulher vira Eleven de Stranger Things e cria 3 portões de água. Bom, como o filme inteiro tem gente fazendo sinal de 2 pra ele,
Ele simplesmente faz o óbvio e escolhe o caminho de número 2. Enquanto isso, Norma, com a pista, acaba achando um vídeo sobre a NASA, contando sobre os danos que um raio causou na instalação meses atrás. Ao sair de lá, Norma é instruída a se encontrar com o cara queimada, que conta que ele foi atingido por um raio e após isso ele começou a se comunicar e poder controlar as pessoas. Entretanto, ele quer saber o que a Norma sentiu quando viu ele pela primeira vez. Eu teria sentido ódio, porque ele me acordou às 5h44 da manhã. Embora achasse que foi pena, o cara queimada fica surpreso quando a moça diz que foi amor, pois ela também tem uma deformação e sabe o quão doloroso é viver com isso. E por fim, ele segura a mão dela, a deixando inconsciente. Como os dois passaram no testes, ambos ficaram inconscientes e acordam em casa. Norma, deitada na cama, e Arthur flutuando num retângulo de água. Na NASA, um dos funcionários explica para o chefe do Arthur que há 5 meses, no dia da transmissão com Marte, o cara queimada foi atingido por um raio e morreu. Mas 6 horas depois, ele foi encontrado vivo por uma enfermeira. E desde então, ele apresenta habilidades sobre-humanas, como se curar 10 vezes mais rápido e retardar o envelhecimento. Mais tarde, vemos que esse mesmo funcionário pergunta ao cara queimada o porquê que ele escolheu uma caixa. Então, ele explica que carros, TVs e casas são caixas, e que as pessoas dão muito valor para isso e esquecem de si mesmos, corroendo seus corpos e almas que também são caixas, e que no fim são enterrados dentro de uma caixa. Traduzindo, a vida é uma caixa. No final da conversa, ele conta que a única forma de passar no teste seria não apertando o botão, mas enquanto a humanidade não conseguir sacrificar seus desejos individuais pelo bem da espécie, ele e seus funcionários vão continuar passando testes. E nisso, vemos que os funcionários dele estão entrando em um portal para um novo teste em Massachusetts. No casamento, Arthur se sente mal, e ao ir lá fora para pegar um ar, é sequestrado por Jeffrey, que diz que ele ainda pode se salvar. Porém, Walter vai procurar o pai e também é sequestrado, só que pelos funcionários do cara queimada. E ao perceber que seu filho será levado, Norma também é sequestrada. Ou seja, 3 pessoas foram sequestradas separadamente no casamento e ninguém percebeu. No carro, Jeffrey mostra arquivos secretos que comprovam que o cara queimada não tem controle total sobre as pessoas, pois ele não consegue controlá-las sem que elas percebam, e por isso que acontece o sangramento nasal. E essa é a fraqueza dele. E por mais que ele tenha controle de algumas pessoas importantes, como no FBI e na NASA, ele ainda pode ser morto. Contudo, Jeffrey conta que o cara queimada vai fazer o Arthur escolher entre sua esposa ou seu filho, pois foi o mesmo que fizeram com ele, e por isso ele teve que matar sua própria mulher para salvar sua filha. Ou seja, foi a mulher dele que apertou o botão. Nesse momento, Jeffrey é distraído por um dos funcionários que para na frente do carro, e então um outro carro bate neles, o que faz o Jeffrey ir de Americanas. Faleceu. Porém, o Arthur não foi encontrado no carro pela polícia. Então, vemos que ele foi levado até a NASA, onde o seu chefe o encontra, dizendo que a partir de agora o que ele fizer vai ter grandes consequências. Arthur e Norma são levados para casa, e lá o cara queimado ele passa o último teste. Ele fala que trancou o Walter no banheiro, mas ele está cego e surdo e que agora eles têm 2 opções. Eles podem viver a vida normalmente aproveitando os $1 milhão, mas ficariam com um filho cego e surdo. Ou o Arthur precisa matar a Norma, e isso fará com que o filho deles volte ao normal, e o dinheiro ficará numa conta e só será acessado quando o menino fizer 18 anos. Furioso, Arthur pega a arma do teste e ameaça matar o cara queimada. Só que isso não vai mudar em nada a situação do filho deles, e o Arthur ainda seria preso por matar alguém, pois o cara queimada será substituído por outra pessoa. Assim que ele vai embora, o casal corre em direção ao filho, mas a porta está trancada. E aqui eu entendi que ou esses protagonistas são burros ou eles estão surdos igual ao filho, pois o cara falou que o garoto tá cego e surdo, e eles ainda ficam gritando pro garoto sair de perto da porta. Em desespero, Norma pede para Arthur matá-lo, pois ela não vai conseguir viver vendo o filho dela naquele estado. E então, numa triste despedida, Arthur puxa o gatilho. E nesse exato momento, vemos que em outra cidade, uma nova pessoa resolveu apertar o botão. Desolado, Arthur vai até o banheiro. E diferente do Jeffrey, ele não foge e é preso pela polícia. Porém, acaba sendo levado pela NASA, e seu chefe diz para ele não se preocupar, pois ele vai cuidar do Walter. Walter esse, que agora é recuperado, vê da janela seu pai sendo levado. E no fim, vemos o cara queimada coletando a caixa daquele casal que acabou de apertar o botão. Caixa essa que já vai parar nas mãos de outra família. E esse foi o final do filme. E basicamente, o filme não é de aliens. É só um coroa de cara feia que morreu e ganhou poderes. E nisso, ele fica acordando os outros de manhã para dar o botão dele para as pessoas apertarem. E aí, o que você achou? Você teria apertado o botão?
E falando em botão, já faz igual a Norma e aperta o botão do like e se inscreve aí. E muito obrigado por você ter assistido até aqui. E te vejo no próximo vídeo. Falou, valeu, fui!